vídeo a seguir contém spoilers de Resident Evil Requiem e não é recomendado para pessoas que não sabem diferenciar uma paródia de uma crítica séria. Muito bem, compadres, agora que a maioria já zerou o nosso querido Resident Evil Requiem, tá na hora de julgar os personagens dessa bagaça. E vamos começar com aquele que é mais fácil de julgar, porque ele não tem como ser julgado. Senhor Kennedy. Leon Kennedy. Senhor Kennedy. Que prazer finalmente te conhecer, Leon. Outra coisa que eu não posso julgar é a atitude desses vilões ao conhecer o Leon. Porque se eu fosse um vilão de Resident Evil e me deparasse com Leon S. Kennedy na minha frente, eu também não me aguentaria e teria que mandar a clássica: Senhor Kennedy! Não tem como. Pra você ver que quando o personagem é foda, os vilões têm toda uma cordialidade ali. Até aquele vilão mais egocêntrico, mais cheio de si, na hora de jogar um capanga e cair fora, ele pede desculpa. Tinha certeza que ia aparecer. Sinto muito, mas estou sem tempo agora. É impressionante. Então me diz, como eu posso julgar este homem? Ele é injulgável. No máximo poderia questionar a decisão dele de ter atirado com uma pistola normal no peito do Mr. X. Mas até aí, quem nunca se surpreendeu com o inimigo que apareceu do nada e aí acabou apertando qualquer botão e atirando descontroladamente com a primeira arma que veio? Nesse jogo eu várias vezes. Não dá pra julgar este homem. Então pra mim, o Leon é o nível mais alto, é o nível Stars. Até esqueci de falar que a gente tem uma tier list também, do nível Stars até o nível Ashley. Essa tier list não tem nada a ver com o nível de poder, é só o quanto eu gostei do personagem, tá? E vamos pra próxima personagem, que é a Zumbi Beijoqueira. Quase que ela não entrou nessa tier list, tava entre ela e nossa querida Zumbi Faxineira, mas pela atitude, pela criatividade e principalmente a ousadia de infectar alguém beijando, ela mereceu estar aqui. Ela não durou muito, mas com certeza deixou a sua marca não só no rosto do coitado, mas também nos nossos corações. Portanto, pra mim, ela é nível Nêmesis. E os próximos a serem julgados são os dois irmãos, o Tetudo de Notre Dame, que deu até uma boss fight legal, e o Pirão da Casa Própria, que só servia pra assustar mesmo. Eu só vejo esses dois como uma versão menos assustadora daquele bebê do Village. Então pra mim, eles não passam de mofo. Então vamos julgar o chefe agora. Pra mim ele conseguiu passar uma vibe ameaçadora, apesar de ser mais um obstáculo do que o inimigo em si. Mas sei lá, pra mim faltou alguma coisa nele. Não sei o que é, talvez um pouco de... Tompero. Bem, pra mim ele é bom demais pro nível mofo, porém não é bom o suficiente para chegar no nível Nêmesis. Então ele fica no nível Ganados. E agora chegou a hora dela, da nossa musa, da nossa estrela que faz coraçãozinho, da nossa fantástica zumbi cantora. Que apesar do visual dela ser basicamente o mesmo das filhas da Dimitrescu, só que com vestido branco, está num corredor com a Gracie e de repente ouvir ela cantando deu um toque especial no ambiente do jogo. Pra mim, não tem como. Ela é nível Nêmesis. E vamos com aquele que retornou mais uma vez novamente, o Mr. X. Foi legal ver ele de novo. Muito boas as interações dele com o Leon, quer dizer, do Leon com ele, né, porque ele não fala nada. Mas é aquele negócio, não agregou muito. A batalha com ele foi mais do mesmo, então pra mim é nível mofo. E aí temos a Porsche do Leon. Não é bem um personagem, mas eu quero julgar. Então, como propaganda, não sei se foi bom. Sinceramente, eu acho bem difícil alguém comprar uma Porsche só porque tá no jogo. Não duvido, mas é difícil. Como veículo do jogo, tanto faz como tanto fez. Podia ser qualquer carro, podia ser qualquer veículo. E infelizmente perderam a chance de fazer uma gameplay estilo Carmageddon. Então pra mim, é nível Ashley. Não faz diferença. E agora chegou a hora da nossa amiguinha de 8 patas. A primeira inimiga de Raccoon City.
ela é basicamente o tapete de bem-vindo dessa cidade. Apesar de que eu tive mais pavor dos filhotes dela do que dela. A batalha contra ela é curta, não é das melhores, mas é boa o suficiente para ficar no nível ganados. E chegamos a... eu não sei qual é o nome desse bicho até hoje. Porém, foi uma boa perseguidora, algumas horas deu raiva só de ouvir as correntes dela, principalmente na parte da cela de prisão. Pra mim, essa foi nível Nemesis, sem tirar nem pôr. E é hora de julgar a Emily! E Alexander, formamos uma dupla legal! Bom, a Emily é apenas uma criança monstro clone da Grace, que por acaso era cega, então não tem jeito, é muita fofura. Nos primeiros 5 minutos de gameplay carregando ela, você já fica com vontade de adotar esse projetinho de arma biológica, então é nível Stars, sem julgamento. Agora é a vez da Sherry, a xereta. Ela foi importante para a história, fez bem o papel de Hannigan 2, e mesmo em momentos difíceis, pensando se ia sobreviver ou não à doença, ela trabalhou duro e aguentou firme as piadinhas de tiozão do Leon. Tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você escovou os dentes? Vou querer uma segunda opinião. Devia ter usado capacete. Então pra mim, ela quase chega lá, mas por enquanto é nível Nemesis. E chegou a hora de jogar a parte mais diferentona do jogo, o rolê de moto. Deixa eu só ajeitar aqui. Nesse rolê de moto, admito que por um momento eu fiquei com medo de virar aquela luta do Magneto no Village, de tão destoante que é do resto do jogo. Porque se você coloca a skin do Dante no Leon e pega aquela parte que ele pilota em cima do telhado e depois ele sobe no prédio quase que na vertical 90 graus, tá ligado? Qualquer um que não conhecesse essa cena do Resident Evil acreditaria que é uma cena de EDMC sem nem questionar. Mas no fim, foi uma quebra de gameplay bem interessante e bem divertido, então pra mim é nível Nemesis. E é a vez dele, do Mascarado. E eu digo mascarado porque tem gente que jura de pé junto que é o Hank, e outros juram de pé junto que é o Hank. Bom, pelo menos ninguém tá falando Hulk, né? Então, enquanto as pessoas ainda não entram em um consenso se a pronúncia é Hank ou Hank, eu prefiro não me arriscar e chamarei de Mascarado. A batalha contra ele foi bem legal, porém bem curtinha. Mas naquela altura do campeonato ninguém mais estava com paciência para subchefe mesmo. Já tava todo mundo querendo dar 2 pés no peito do Zeno, resgatar Astro, resgatar Grace. E descobrir finalmente o que é demônios dessa Elps que o Victor Gideon fica falando a cada 5 segundos. Pelo amor de Deus, e não dá contexto nunca. O time não ajudou ele, mas ele fica no nível ganados na frente de todo mundo. Aquela agitadinha. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. É a vez do homem, do ser, da criatura que achou uma boa ideia atravessar a cidade com uma agente do FBI desmaiada no ombro. O mesmo que fez a proeza de capturar o Leon e não matou enquanto ele estava nocauteado. É ele mesmo, o cara que sabia que precisava da Grace, mas deixou ela quase morrer várias vezes. É um vilão estilo clássico, não tem como. Sério. Só faltou ele contar o plano secreto dele e mandar a gargalhada do mal. Bom, ele vai perder alguns pontos, né? Porque o Leon explanou que ele tem um bafo tenebroso e higiene pessoal é um quesito importante quando julgamos vilões aqui. Mas sem dúvidas é nível Nemesis. E chegamos a ele, o cara que quando apareceu, todo mundo se segurou pra não dizer "Caraca, viado, é o Wesker!" Todos com medo de repetir o histórico equívoco do mago. Mas no finalzinho descobrimos que é só mais um capítulo da saga do clone de novo. Olha, eu sei que a piada do sabor já tá batida. Teve graça nas primeiras 500 vezes, mas agora já tá fazendo hora extra. Porém, esse é o exemplo perfeito da piada. Então eu sinto muito, mas eu tenho que dizer, ele é sabor, Wesker. Sabor. Por isso, pra mim, ele fica no nível Nemesis, na frente da Sherry. E então, finalmente chegamos nela. Raccoon City, onde tudo começou.
Nem preciso dizer que foi genial o jeito que trouxeram lá de volta, as referências, os encontros, os locais icônicos, os novos obstáculos, o tofu. Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom. Todavia, agora temos certeza que a bomba que jogaram no remake do 3 definitivamente não era nuclear. Porque se já é difícil de acreditar que um zumbi que morre com 3 a 5 tiros tenha sobrevivido a isso, imagina se tivesse sido nuclear. Sem falar que já passou de mais de 20 anos, né? Já era pra ter virado pó, mas enfim. Pra mim, o retorno de Raccoon City é nível Stars. Seguinte, chegou a hora da véia. Senhorita Alyssa Ashcroft. Os caras são bons em evitar nome, hein? Ela é importante? É. Ela é uma personagem memorável? Não. Mas fez bem o seu papel de ente querido que morre para deixar o protagonista mais dramático, além de órfão traumatizado. Então pra mim, ela é nível Ganados. Agora vamos falar do Oppenheimer de Resident Evil, Sr. Spencer. Antes de jogar, eu diria que é muito fácil dizer que se arrepende depois de ter feito tudo que fez. Mas depois de jogar, eu entendo. Eu entendo que nada mudou porque esse velho miserável não merece perdão, pra mim é nível mofo e ponto final. Agora é a vez dela, a Hack. Isso mesmo, a arma Hack é roubada? Muito, mas é maneira? Muito. Então, é que nem as lâminas do caos. Não tô nem aí que é roubada, tá no jogo é pra jogar, pra mim é nível Stars. Ah, olha só de quem chegou a vez, nem manipulei pra ser a última. É a vez da Grace. Normalmente o meu método é morde e depois assopra, mas dessa vez eu vou assoprar primeiro porque a mordida vai ser profunda. Ela com certeza foi uma boa adição à franquia, tem muito mais personalidade do que qualquer membro da família Winters. Não que seja muito difícil, né, mas... E em adicional ela ainda ganha pontos extras pela representatividade dela. Porque afinal, ela é reclusa e antissocial, todos nós sabemos que o fã médio de Resident Evil é recluso e antissocial. Então foi um ótimo acerto da Capcom, mostrando que conhece muito bem o seu público. Assopramos, elogiamos, passamos pano, mas chegou a hora da mordida. Porque a nossa menina Grace Anatomy tomou algumas decisões questionáveis. Nada comparado com outra loira de cabelo curto que o Leon também salvou. Mas, se o cara te dá uma arma capaz de destruir concreto e diz vaza daqui, você não me inventa de fazer puzzle para abrir porta. Você arromba a porta com um tiro só. E antes que os defensores apareçam e digam que não dá para fazer isso, é lógico que em gameplay não dá. Mas todo mundo tá careca de saber que em cutscene dá pra fazer coisa que em gameplay não dá. Então é culpa dela sim, de não ter tentado enquanto estava na cutscene. Segunda decisão questionável. No lugar cheio de pessoas infectadas, um cara morrendo diz pra você ficar longe de uma criança que tá presa num quarto bem suspeito. E aí quando você tá saindo, você decide levar a criança com você? Olha, eu sei que ela é a criatura mais fofa do universo de Resident Evil. Mas sinceramente, eu fugia e depois falava pra polícia resolver esse BO. E a terceira decisão, a mais questionável de todas. Ela viu o antiviral agindo na frente dela, continuou olhando com o frasco da mão e o Leon no chão, quase morreu e o Leon teve que salvar ela. Depois disso, ao invés de salvar logo o Leon, ela preferiu ouvir o monólogo inteiro dos vilões e o barraco subsequente, enquanto matava todos os jogadores de cidade. Pelo amor de Deus, salve este homem! Mas não, ela esperou quase morrer de novo. Só não morreu porque o Victor tava com preguiça, só deu uma picadinha. E agora, caída no chão, perto do Leon, com a cura na mão, ela finalmente pensa: não, agora realmente é a minha chance de salvar o Leon, né? Tá de sacanagem. Mas enfim, foi um bom exercício cardíaco e pra mim ela é nível Nemesis. Por fim, temos aí o próprio Resident Evil Requiem. Bom, apesar de alguns apesares já ditos, pra mim foi um dos melhores da franquia, então não tem jeito, é nível Stars. Atrás do Leon. E é isso, acho que tudo de relevante foi julgado. Se você discorda, proteste nos comentários. Mas o argumento, ó, tem que ser bom. Senão, ó, vou dar caso encerrado e é isso aí. Até a próxima.